do Senhor Jesus Cristo, nos dedos saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar aqui pelo começo, pelo profeta Jeremias. É só para compreendermos que anunciar a palavra de Deus nunca foi fácil. Nunca. Podemos olhar os escritos dos profetas que nós vamos lá bem perceber como foi difícil. O profeta Jeremias já estava desistindo. A palavra proferida, o anúncio, era causa de chacota entre os homens, e ele já cansado desejou abandonar tudo, porque desejava ele que a palavra proferida pudesse ser acolhida, mas não era. Mas não era acolhida por quê? Porque a palavra, ela vinha para questionar o comportamento dos homens, daquela sociedade. E aqueles que lá estavam, também não estavam dispostos, muito pelo contrário. Queria continuar vivendo como sempre viveram. Então já não dava mais para anunciar. Mas a palavra anunciada não era do profeta Jeremias, era do próprio Deus, que pediu a ele para falar ao coração dos homens. Se a palavra fosse dele, tudo bem, mas não era. É em vista de tudo isso que nós já sabemos que Jesus colocou as suas barbas de molho, e Jesus então percebeu que com ele não seria diferente. Domingo nós bem ouvimos quando Pedro revelou para os seus amigos a identidade de Jesus. Quando Jesus perguntou: o que os homens andam falando ao meu respeito? Depois de falarem, Pedro vai dizer: não, vocês estão enganados, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, depois dessa profissão de fé, Jesus começa a falar para eles, preparar o coração do que estava
por acontecer. E quando Jesus agora está falando do que vai lhe acontecer, então Pedro lhe chama e diz: você está louco, rapaz? Você vai querer morrer por um povo que não vale a pena? Por um povo que não está nem aí? De fato, Jesus já sabia disso tudo. E Pedro tenta tirar Jesus do seu caminho. Jesus tinha um compromisso com o Pai, tinha um compromisso com Deus. E o compromisso que Deus e Jesus fizeram foi que Jesus pudesse fazer o sacrifício. Eu gosto sempre de frisar que o sacrifício não era a morte de cruz, mas o sacrifício era fazer o bem, o sacrifício era amar, o sacrifício era insistir para que os homens pudessem se converter. E aí eu fico olhando, meu Deus do céu, o quanto foi difícil para os profetas chamar a atenção daquelas comunidades, e como foi difícil para Jesus amar quem não queria ser amado, fazer o bem a quem não queria viver essa acolhida. E os discípulos de Jesus viam tudo, e eles então estavam contentes, estavam felizes, porque estavam ao lado de alguém que tinha muito poder, que agregava muitos olhares, mas na hora de assumir as consequências do caminho, da profissão de fé, então não vale a pena. A proposta era de Deus para o mundo. O mundo não é obrigado a acolher a proposta de Jesus. A proposta era de Jesus para amar, a proposta de Jesus para salvar. E os amigos de Jesus, se quisesse estar com ele, a proposta era a mesma, mas ninguém estava obrigado. E o mundo estava obrigado a acolher e aceitar o que Jesus estava propondo para aqueles que lá estavam. Eu posso dizer também hoje a mesma coisa na nossa catequese. A proposta é da igreja, mas aqueles que estão conosco não são obrigados. Mas para que possa ser acolhido, é preciso que haja a primeira escuta. É depois de uma escuta que nós vamos poder dizer, queremos ou não queremos. Ninguém pode aceitar sem pelo menos se permitir escutar para se confrontar. E quando Pedro tenta tirar Jesus do caminho, e aí nós compreendemos de fato, eu compreendo muito essa fala de São Pedro, porque Pedro, sendo um homem mais velho, ele queria proteger Jesus das garras daquela comunidade, daquela sociedade, das garras dos homens. E Jesus olha para Pedro e bem disse, mas antes de falar o que Pedro então proferiu, nós vamos ver a contradição, como de fato, lendo à primeira vista, uma hora ele diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus diz que vai morrer, então ele diz não. Mas nós vamos perceber, é o Espírito Santo de Deus que fala pela boca de Pedro. Agora não é mais o Espírito que fala, é Pedro mesmo que está dizendo, você é louco? Você não vai fazer isso? O povo não merece. E Jesus diz, então afasta-te de mim. Agora você está contra o projeto de Deus, você está contra mim, então, por favor, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, agora você se coloca como meu inimigo. E se você é o meu inimigo, então você não tem como caminhar comigo. Eu gosto sempre de frisar assim, porque nós podemos ler a palavra, e porque está aqui escrito Satanás, logo vamos compreender que Jesus está chamando Pedro de demônio. Não, não está chamando. A palavra, ela tem 1000 significados. É igual ler a palavra manga fora de um contexto. A gente não sabe se a palavra manga é manga de camisa, é manga, o pasto onde o gado come o capim, ou se manga é essa fruta. Manga, a gente não sabe o que é, mas dentro de um contexto, a gente identifica o significado. O que aquela palavra está nos dizendo. Por isso é tão importante. E aqui também não é diferente. A palavra, a escrita é a mesma, só que o significado não é o mesmo, mas mesmo também dizendo que a palavra Satanás nunca foi demônio. Satanás quer dizer inimigo.
É uma palavra que é muito usada, e lá na minha casa, quando eu era criança, não podia dizer, porque a minha avó não gostava, era a palavra desgraça. A palavra desgraça não é outra coisa senão a negação da graça. É esse o significado da palavra desgraça. A negação da graça. É isso, nada mais do que isso. É uma pessoa que vive fora da graça de Deus. Mas quando se fala desgraça, a compreensão não é essa, é outra. E a gente vai compreendendo a vida assim. Então, quando Pedro se coloca como inimigo do projeto de Deus, Jesus diz: olha, então você pode desistir. Mas para me seguir, é preciso enfrentar essa realidade que aí está. Os homens precisam de fato compreender a graça, para que a graça possa transformar o coração. É preciso que nós possamos sonhar com um mundo melhor, mas o mundo só será melhor no dia que os homens mudarem de vida, mudarem de pensamento, mudarem de comportamento, no dia que houver conversão no coração dos homens. É essa fala. Enquanto a conversão não chega, nós vamos ter que insistir, mas para que nós possamos insistir, vai ser preciso renunciar a si mesmo, porque nós vamos precisar ir onde não queremos, nós vamos fazer o que é preciso, porque Deus quer de volta os seus filhos. E aí é tão bonito, porque nós vamos compreender, e na Semana da Família, Cláudio falou com muita insistência, Deus, o pai ama o filho, não porque o filho é bom, o pai ama o filho porque o filho é seu filho, e porque ele é pai. A mãe ama o filho, não porque o filho é bom, ela ama porque ama. Deus nos ama, não porque somos bons, Deus ama porque ama, e porque Deus ama, Deus quer de volta os seus filhos, e Deus quer bem os seus filhos, quer nos ver bem. O pai, porque ama, ele quer ver bem os seus filhos, e aí nós precisamos compreender isso, e então Deus quer de volta, e aí está o sacrifício que Jesus vai fazer, para que os homens possam compreender Deus, e ele vai amar. E os seus amigos, porque estavam com ele, vão também viver a mesma verdade, vão precisar amar as pessoas. E amar, gente, não é outra palavra, ela não pode ser compreendida como sentimento. Amar é atitude, é verbo, é ação. Amar é fazer o bem àqueles que não querem viver o bem. E é tão difícil compreender o que está propondo Jesus, é tão difícil acolher essa palavra, porque nós queremos o Evangelho ao nosso modo, e aí nós vamos para a nossa pastoral, ou muitas vezes nós, pelo menos eu me vejo muito cansado, porque a gente vai insistindo e a gente não consegue. A insistência de fato deve ser minha, o querer de fato deve ser meu, porque essa é a proposta da igreja. Aqueles que chegam podem não querer, e a gente não pode impor nada a ninguém, se não apresentar a graça de Deus, e se a graça for acolhida, com certeza haverá conversão, salvação, haverá uma transformação, e é o que Jesus está propondo. Então, se nós de fato queremos, aí eu posso dizer da grandeza, o modo como São Paulo, porque compreendeu tudo isso aqui, ele vai falar ao coração dos romanos. Olha, toda fala é chamando a atenção. Ele vai apresentando Jesus, mas não basta escutar, é preciso experimentar. A partir do momento que o coração vai experimentando a graça de Deus, vai havendo transformação. E São Paulo está propondo isso, olha que ele também viveu essa experiência. Ele ouvia falar de Jesus, mas quando ele prestou atenção no comportamento dos amigos de Jesus, quando ele prestou atenção na vida de Paulo e dos outros, ele então caiu do cavalo, ou seja, ele também se apercebeu que estava errado a sua vida, o modo como ele vivia não estava em conformidade com a vontade de Deus, e ele se converte, e porque ele se converteu, ele vai reparar o mal que fez. Não vou mais viver, não posso mais viver de qualquer jeito, eu não posso viver ouvindo falar de Deus, sem experimentar a sua graça, e São Paulo vai propor isso.
de novo, vai propor isso ao mundo romano, para que eles possam acolher a misericórdia, viver dessa misericórdia, para que viva de fato como filhos de Deus, filhos santos, homens agradáveis, homens que revelam a bondade de Deus, não um Deus qualquer, um sentimento qualquer. Nós vamos olhando para a palavra, e eu costumo dizer a vocês, e falo para mim mesmo, que sempre quando paramos para celebrar o mistério, nós não estamos fazendo uma leitura, nós não estamos estudando a palavra, nós estamos rezando essa palavra, meditando essa palavra, nós estamos escutando com o coração, porque quando nós paramos para escutar, Ele está falando lá no mais profundo do nosso íntimo. É esse Deus que insiste conosco, pois Ele quer a nossa participação. E aí eu falava de catequese, porque hoje é o Dia Nacional do Catequista, e a gente pode alargar essa compreensão. O catequista é aquele que está em casa, falando de Deus para os filhos, falando de Deus para o esposo, para a esposa, aquele que está no espaço de trabalho e lhe dá testemunho da graça de Deus, é aquele que está aqui na comunidade, formando os nossos jovens, os nossos adultos, é aqueles que estão dando a consciência, despertando a consciência das crianças para um Deus que se faz presente, mas Ele não é visto com os olhos, mas Ele é sentido no coração, e esse Deus que é sentido, Ele quer a nossa participação, para que Ele possa continuar realizando os seus feitos. Então, o quanto é importante essa compreensão de sermos canais da graça de Deus. Porque será muito triste escutando o Evangelho e percebermos que estamos contra o projeto de Deus. O projeto de Deus. Eu escuto, mas eu não vivo aquilo que Ele está propondo. Isso não é para mim. E além de não ser para mim, eu atrapalho aqueles que querem viver. Então eu posso dizer com toda certeza e com muito respeito, ninguém é obrigado a acolher o projeto de Deus, muito pelo contrário. Mas também ninguém pode querer tirar aqueles que estão insistindo em viver, aqueles que querem viver, aqueles que estão assumindo as consequências de uma fé. Então nós vamos olhando para a nossa comunidade, a nossa sociedade, a dificuldade de viver a fé. Mas lá, no passado, não foi diferente. E aí eu posso dizer hoje, assim, com muita vergonha, não do meu comportamento, não nada disso, mas para dizer assim, o modo como a fé cristã, como a fé no Brasil está assim tão desqualificada. A gente vê o padre Robson com aquele escândalo todo. A gente vê lá aquela mulher que era pastora, que mata o seu marido. A gente vê nos escândalos do cristianismo neste Brasil. A gente vê lá, não vou nem dizer o João de Deus, o mal que ele fez a tantas pessoas. Eu fico assim, como é que a gente pode aproveitar a dor das pessoas, a fraqueza das pessoas para fazer mal, para explorar? Porque quando se fala de Deus é um grande mistério. Eu me lembro de um amigo, que ele é pai de santo, ele dizia assim para mim, olha Fernando, as pessoas porque não conhecem o candomblé, chegam aqui e morrem de medo. Então se torna uma presa fácil, porque não entende nada, não compreende nada, então chega aqui, dá tudo o que tem. Então a gente precisa desmistificar para que as pessoas possam perder o medo. Eu posso dizer a mesma coisa com a nossa fé cristã. A gente precisa entrar na intimidade de Deus para perder o medo de Deus e não ter medo, ter temor, ter amor, ter respeito, ter obediência. Mas muitas vezes, gente, eu posso dizer, a obediência não era a Deus, mas aos gurus da fé. E aí tem tanta gente pilantra, tanta gente desonesta, tanta gente roubando das pessoas tudo, e aí a gente olha e a fé vai enfraquecendo, e eu penso, nós vamos chegar, eu não vou estar mais aqui, eu creio que não, mas nós vamos chegar a um tempo, não muito distante, que as pessoas vão perdendo a fé. Nós vamos viver no Brasil como se vive na Europa,
Um povo sem fé, não crê em nada. Se o homem perder a sua fé, o que vai ser dele nesse mundo imenso de tantas contradições? Então, a palavra não pode ser uma poesia, Deus não pode ser um objeto apresentado, um objeto qualquer. Deus é Deus. Ele não chama a nossa atenção porque quer colocar limites, Ele chama a atenção porque ama, e porque ama Ele cuida. E depois eu posso dizer com toda certeza, se Deus nos ama, Ele vai chamando a nossa atenção para o bem. E chamar a atenção para o bem, muitas vezes, aqueles que escutam, acham que é um freio. Nenhum pai que está aqui deixa o seu filho fazer o que quer. E o pai fala, ele tem autoridade, enquanto ele puder assumir a sua autoridade, ele exige e faz acontecer aquilo que ele quer. E quando ele não pode mais exigir aquilo que ele quer, mesmo por isso ele não deixa de falar aquilo que é preciso. Estou errado, Sidney? Não. Camila pode fazer o que ela quiser, mas você vai sempre dizer para ela o que ela é preciso fazer. É assim que vai ser. Ela pode não gostar, mas não vai falar nada para a Camila para agradar o seu coração, mas é aquilo que o seu coração deseja para ela. Ela vai acolher se ela quiser, ela não é obrigada. É só para dizer, assim mesmo é com Deus na nossa vida. Se a gente começa a compreender essa presença de Deus, nós vamos sabendo que o nosso coração vai fazendo de tudo para nos arrancar da presença do Pai. Mas também ontem, eu peguei no Facebook lá, na minha página, alguém que colocou essa questão do Padre Robson e dizia, sabe o quê? Que o Padre Robson fez o que fez, porque foi o demônio que lhe tentou. Ah, vai tomar banho. É muita cara de pau, é muita falta de vergonha, é muita falta de caráter. Ele fez o que fez porque foi seduzido pelo dinheiro, pelo poder. Não é assim? Ou não? Eu estou com vontade de fazer o que eu quero, mas antes de fazer eu tenho que pensar se eu posso ou não. A minha vontade pode ser grandiosa, mas quem manda em mim? É a minha vontade ou eu que mando nela? Me explica aí, gente. Então a minha vontade é demônio? A minha vontade são os meus desejos. E quem não tem desejos aqui? Agora eu vou falar que as minhas vontades é o demônio que interfere? Não. Eu não bebo essa cachaça. Eu não vivo dessa fantasia. A gente faz o que faz porque acredita que pode. Agora assume as consequências. E as consequências são terríveis. Terríveis. Uma vida mal vivida. Por isso que Jesus pede a Pedro, você não quer? Pode se afastar. Se afaste. Porque se você não ama aquilo que é proposto, você não vai resistir. E é verdade. É verdade. Quem constrói uma família sem amor vai suportar os desafios da família? Os desencantos da família? Pense aí. Pare para pensar. Quem não ama aquele que escolheu para estar junto, que escolheu aquele para se casar, se faltar amor vai suportar os roncos, a chatice do outro, as brigas do outro, os defeitos do outro. O amor é a base de tudo, e porque ama, acolhe. É essa a condição para a gente viver bem. Então, se falta amor, nós vamos nos preocupar em querer conservar o outro na fé, em instruir o outro para viver a fé? Com certeza que não, porque Rosália, catequista, Luzinete, ou Ivonete é catequista, ela sabe a dificuldade de ser catequista, é duro, é difícil, porque há um desejo de querer levar aquelas crianças, aqueles adolescentes a viver aquilo que está sendo ensinado e não consegue muitas vezes, mas a proposta é de quem está disposto a servir. Aqueles que estão lá podem ou não conseguir compreender. São esses desafios, gente, que nós temos que aprender à luz da palavra. Então, se o meu compromisso é com Deus, então eu vou. Ele saberá o que fazer com os seus frutos. E aí, para terminar, de fato, eu quero só trazer uma fala de Cláudio.
Os frutos não são os meus filhos. Os frutos é o que nós temos vivido com eles. E são os frutos que Deus nos deu. Foi o bem vivido, a justiça celebrada, o acolhimento, o respeito. Esses são os frutos. E de fato é verdade. Os frutos da relação com Deus é a certeza que nós estamos sendo conduzidos por Ele. E aí eu posso dizer o quanto é importante ter uma fé de escuta, uma fé de obediência, para que nós possamos ser amigos de Jesus. Essa é uma fala de Dom Murilo, os amiguinhos de Jesus. Nós precisamos ser amigos de Jesus, para que nós possamos escutar a sua voz. Porque desses escândalos todos que nós vemos no nosso Brasil, a gente não pode perder a esperança. Cada um responde pelas misérias causadas. Agora, precisa ter dignidade e dizer assim: eu pequei por fraqueza. Por fraqueza. Colocar o demônio nessa história, pelo amor de Deus, é falta de caráter. É não querer assumir a responsabilidade dos seus atos. Mas se porventura for o demônio, então prenda o demônio, porque ele é o culpado. E o demônio é ele mesmo, que faz mal às pessoas. Creio em Deus Pai,